Galerinha, nós iremos estudar hoje o componente curricular língua portuguesa e o nosso objetivo é identificar os elementos da organização interna dos contos de aventura com base na leitura e na análise de textos, caracterização de personagem, encadeamento das ações vivenciadas pelo aventureiro, a descrição dos cenários e marcadores temporais. Primeiro, o que é o conto de aventura? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo? Elementos de um conto. Primeiro nós temos aí os personagens. As narrativas reais ou fictícias, elas precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para aquela história. São os personagens da narrativa. Embora seja comum que o conto tenha poucos personagens, existem contos com muitos delas. Habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. Temos o narrador. É a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. Veja só. Narrador personagem é quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira, quando o narrador personagem conta o que acontece com os outros personagens. Narrador observador. Esse tipo de narrador não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz, contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens, não sabe o que aconteceu no passado anterior à narrativa, nem o que acontecerá no futuro. Narrador onisciente, assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, ela sabe de tudo no universo daquela narrativa. Ele sabe e pode contar o que os personagens estão pensando ou sentindo. Também conhece e podem contar o passado anterior dessa narrativa e o futuro. Temos aí o tempo. As narrativas passam em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o fim da narrativa e da época. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito explícita ou implicitamente, onde os personagens situam-se. Um exemplo cômodo de uma moradia, um país inteiro, uma galáxia distante, imaginária. Em todo caso, a narrativa ela continuará sendo curta. Enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa ela exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim, ok? O conflito, por fim, os contos têm um conflito que é uma situação geradora por uma das situações iniciais e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens
para solucionar o problema. Essas sequências de ações formam o enredo e geralmente deixam o começo da narrativa diferente do final. Estrutura do conto: introdução ou apresentação, equilíbrio inicial. É o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são as personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. O desenvolvimento ou complicação, surgimento do conflito. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, situação, problema que fará as personagens agirem para resolvê-lo. O clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. E a conclusão ou desfecho, a solução do conflito, como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar o que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Hora do conto de aventura. Vejam. Neste momento, nós iremos ver a história de Simba, o Marujo. Assista ao vídeo. Simba, o Marujo. Era uma vez um jovem muito pobre chamado Simba. Ele pensou que poderia se tornar rico se ele se tornasse marinheiro. Então ele foi para o cais para procurar trabalho. Simba tinha sorte. Rapidamente ele conseguiu trabalho como marinheiro, se juntou à tripulação de um navio e foi para o alto mar no mesmo dia. A viagem foi horrível e Simba teve de enfrentar ondas gigantes e fortes tempestades, mas logo eles chegaram a uma pequena ilha. Simba e outros 4 marinheiros foram para a costa em um pequeno barco. E Simba, secretamente, desejou encontrar tesouros na ilha. Estava realmente muito frio, então eles decidiram fazer uma fogueira para se aquecer. Naquele momento, o chão começou a tremer, e tremer ainda mais, e Simba e o restante dos marinheiros foram lançados para o alto. Não era sobre uma ilha que Simba estava, era uma baleia dormindo. O fogo a acordou e ela mergulhou no oceano, jogando todos os marinheiros na água. Simba pensou que fosse morrer. Simba conseguiu se agarrar a um pedaço de madeira que estava flutuando, e ele flutuou por dias, até que finalmente ele chegou às areias de uma praia. Quando pisou na ilha, ele não viu nenhuma casa ou pessoa, mais uma porção de árvores frutíferas, flores e pássaros. Simba pensou que talvez ele pudesse encontrar algum tesouro lá. De repente, Simba viu uma coisa grande, branca e redonda ao longe. Talvez seja uma casa, ele pensou, enquanto decidiu verificar. Quando finalmente chegou lá, ele percebeu que era um ovo gigante. Simba nunca antes havia visto nada como aquilo. Enquanto Simba estava olhando fixamente para o ovo, um pássaro gigante veio voando dos céus e pousou bem ao lado de Simba. Rapidamente, Simba agarrou a garra do pássaro, pensando que talvez ele pudesse levá-lo de volta para uma cidade. O pássaro gigante voou novamente e Simba se pendurou em sua garra por várias horas. Ele olhou para baixo e estava muito apavorado. Finalmente, o pássaro gigante pousou suavemente no chão e Simba rapidamente correu o mais rápido que pôde. Ele se viu em uma linda cidade. Simba decidiu perguntar para um homem como ele poderia se tornar rico na cidade. O homem respondeu: Bem, nosso sultão adora cocos e ele recompensa muito bem aqueles que lhe trazem alguns. Bem, isso parece fácil, Simba disse. Isso não é fácil, retrucou o homem, porque todos os cocos são guardados por macacos maldosos que tornam
impossível escalar as árvores e pegar os cocos. Simba decidiu tentar e foi para dentro da floresta, onde ele encontrou os cocos e os macacos. Simba tentou escalar as árvores, mas os macacos sempre o chutavam para baixo, não deixando que ele pegasse os cocos. De repente, ele teve uma ideia. Ele começou a provocar e a zombar dos macacos, fazendo caretas engraçadas para eles. E os macacos zangados decidiram jogar cocos em Simba. O plano funcionou. Agora Simba tinha um monte de cocos e ele os levou para o palácio do sultão. O sultão ficou impressionado. Ele não tinha cocos há muitos anos. Então ele deu a Simba muitas e muitas joias. Agora Simba estava rico. Então Simba comprou um barco e navegou de volta para casa, onde viveu com conforto pelo resto de sua vida. Fim. E aí, o que você achou da historinha do vídeo? Você gostou? Você que está vendo o vídeo, você que está vendo este vídeo, vai dar uma pausa no conteúdo que eu vou passar para você. Você faz a leitura e depois da leitura, você faz uma finalização com o conteúdo que eu vou apresentar para você. Veja. Simba, o marinheiro. Você vai fazer a leitura, você vai pausar o vídeo, você vai fazer essa leitura. Você vai responder essas questões. Você pode copiar no seu caderno para responder essas questões ou portanto, diante do vídeo que você assistiu e da leitura que você fez desse texto anterior, você vai responder essas atividades, ok? Dê uma pausa no vídeo, copie no seu caderno e faça a atividade. Depois você vai comparar o que você fez com a resposta. Vamos lá. Dê uma pausa no vídeo. Faça a sua atividade. Pronto? Terminou a sua atividade? Vamos comparar agora a sua resposta? Bem, conto lido. Simba. Objetivos de aventura. Tentar fortuna. Muito bem. Sozinho na imensidão da ilha, lugar onde a aventura se passa. Uma ilha deserta, certo? Como é o lugar? Praia com paisagem. Muito bem. Nome do livro: Simba o Marinheiro ou o Marujo. Autor e a data.